Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você estudante do Enem que quer medicina, a mais um episódio do podcast Matemática para quem quer medicina no Enem. E nesse podcast, esse programa, essa série de podcasts, a gente fala sobre atalhos, obstáculos, estratégias para que você possa ultrapassar 801 pontos em matemática para, assim, passar em medicina no Enem. Bom, eu sou Marlos Menezes e talvez você me conheça, talvez não, mas a questão é que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o seguinte, ó. Você talvez olhe para mim e me pergunte, fale assim, olha só, eu estou no último ano do ensino médio, por que é que eu tenho que me preocupar com matemática, por que é que eu tenho que me preocupar com o Enem, por que é que eu tenho que me preocupar em passar em medicina? E aí, a gente está aqui justamente para discutir essas questões, que na verdade são questões importantes, eu diria mais do que importantes, são questões decisivas para que você consiga cursar a sua carreira, para que você realmente consiga passar no Enem e cursar medicina, que é um sonho de muita gente. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer eu vou falar sobre vários tópicos aqui. O primeiro tópico que eu quero falar é o seguinte, a dificuldade de se passar em medicina. Talvez você não tenha se dado conta dessa dificuldade, mas em medicina você tem que superar 800 pontos na média para você passar com folga. O que significa isso? Superar 800 pontos é algo bem significativo e eu estou falando isso na média. Como assim superar 800 pontos na média? Vem comigo, olha só. Pensa assim. Lógico que, sendo uma média, você não vai tirar 800 pontos em todas elas, mas é importante que você saiba que em algumas matérias você vai poder tirar mais de 800 e algumas outras menos de 800, mas na média você tem que estar acima de 800 pontos. Agora, imagine só se você tirasse 800 pontos em todas as matérias. Eu quero dizer que isso é significativamente difícil. Só para você ter uma ideia da dificuldade disso, na prova de 2020, a maior nota de linguagens, olha só que interessante, foi 801 pontos. A maior nota de linguagens foi 801 pontos. Então, olha só, aí você me pergunta assim, pô, se a maior nota foi 801, eu tenho que tirar a maior nota? Não estou querendo dizer isso, exatamente por isso que são 800 pontos na média. Algumas matérias são mais fáceis do que outras para que você ultrapasse os 800 pontos. E aí, por que eu digo para você no mínimo, ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem? Olha só que interessante. Entre todas as matérias objetivas, eu sempre falo isso, matemática é a matéria mais fácil de você ultrapassar os 800 pontos. Aliás, de você ultrapassar 801 pontos. Por que eu digo 801? Porque como a média no Enem são 800 pontos, com 801 matemática já começa a te ajudar em medicina, começa a te ajudar a alavancar a sua média geral. Agora, olha só que interessante, mesmo em matemática, que eu já falei que é a matéria de todas as provas objetivas, é a matéria mais fácil, a prova mais fácil de você ultrapassar os 800 pontos, mesmo assim, cerca de 1% de todas as pessoas que fizeram a prova do Enem ultrapassam 800 pontos em matemática. Isso para você ver o nível de dificuldade que é medicina. Então, é importante que você entenda tudo isso para você saber onde você está se metendo. É lógico que eu acredito que você sim vai conseguir passar. É importante que eu acredite, mais importante que eu acredite em você é que você acredite em si mesmo. Isso faz parte de uma mentalidade para que você realmente consiga passar lá. E não é só isso que acontece. Existem outros fatores ainda também muito importantes que, além disso tudo que eu falei, além de ser importante você entender que são uma média de 800 pontos, não é brincadeira, você tem que conseguir alavancar sua média geral com matemática, e mesmo assim é difícil com matemática, porque eu não estou falando que seja difícil por si só, eu estou falando pelos resultados. Cerca de 1% dos alunos conseguem ultrapassar 800 pontos em matemática, mas eu não quero dizer que isso vai ser difícil para você. Na verdade, eu tenho um entendimento do porquê isso acontece. Na verdade, isso são falhas na preparação, são falhas de estratégia. Tudo isso a gente vai discutir um pouco hoje. Mas tem mais fatores
pelos quais você tem que entender da dificuldade de medicina. São mais dados que informam essa dificuldade para a gente. Olha só, tem gente que demora 2, 3, 4, 5, 6 anos para conseguir passar numa prova de medicina. São várias tentativas que elas tentam. E aí eu quero ressaltar também uma característica muito importante, que é a persistência. A persistência dessas pessoas que não desistiram. Mesmo que você esteja na 4ª tentativa, na 5ª tentativa, na 6ª tentativa, eu quero dizer para você, não desista. Mas hoje, no vídeo de hoje, eu estou falando para as pessoas que sequer terminaram o ensino médio, que ainda não terminaram o ensino médio. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, vamos falar a mesma língua aqui. Eu estou falando aqui, para quem não terminou o ensino médio, eu presumo que a maioria dessas pessoas que estejam vindo estejam no 3º ano. Mas serve para qualquer ano, mesmo que você esteja no 1º, no 2º ou no 3º ano, não interessa, você está no ensino médio, é importante que você entenda o nível de dificuldade que é passar para uma faculdade federal de medicina. Você vai ter que se destacar das outras pessoas. Você se destaca, tem 2 formas de você se destacar. Uma é pelo esforço e a outra é pela estratégia, pelas técnicas que você utiliza. Essas são as 2 principais formas de você conseguir se destacar. Lógico que se você aliar as 2, melhor ainda. Mas eu quero que você se destaque, que você consiga tudo isso por meio de estratégias adequadas que você vai utilizar ao longo da sua preparação, que ao longo de toda a sua vida não deram certo as estratégias que você utilizou, senão provavelmente você não estaria aqui. Então, para essas pessoas que tentam 3, 4, 5 anos, é lógico que elas têm que ter persistência. E a persistência, ela faz parte de uma mentalidade boa. É interessante que você entenda que você precisa ter uma boa mentalidade. O que é uma mentalidade? O que é mentalidade? Mentalidade é um conjunto de atributos psicológicos que você tenha para superar determinadas dificuldades. No caso, ou desafios. No caso aqui que você tem, é um desafio muito grande de passar em medicina, de ultrapassar 801 pontos em matemática, que é o meu objetivo aqui, para que você consiga passar em medicina no Enem. E a questão é o seguinte, a sua mentalidade é importante. O fato de você ter autoconfiança, o fato de você ter autocontrole, o fato de você não cair nas ciladas de ansiedade, em ciladas esquisitas de um medo, além do normal da prova. Então, tudo isso é importante. Por que a mentalidade é tão importante? Porque nesse nível que você vai jogar, onde menos de 1% das pessoas conseguem ultrapassar 800 pontos em matemática, ou cerca de 1% das pessoas conseguem ultrapassar, é porque isso varia de ano a ano, né? E além disso, onde pessoas, de uma maneira geral, tentam 1, 2, 3, 4 anos para passar, é importante que você tenha uma mentalidade para fazer a diferença. Eu, quando falo isso, não é para você também ficar bitolado em mentalidade e achar que a mentalidade vai dar conta dos seus pensamentos positivos. Isso não, na verdade, não é assim que funciona. Tá? Porque se você pensar assim, na verdade, você está se iludindo. E eu não estou falando isso para te detonar, porque eu também já fui assim. Eu já fui iludido, acreditando que só os meus pensamentos positivos eram suficientes para me levar para onde eu quisesse. E durante até a minha preparação, lá, que eu estava fazendo no meu vestibular, também foi assim. Eu achava que meus pensamentos poderiam levar para onde eu quisesse. E não é assim que funciona. Quero dizer para você o seguinte, se você quiser passar em medicina no Enem, se você quiser ultrapassar 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem, isso exige dedicação. Você vai ter que se dedicar de uma maneira adequada, porque também nessa aí é torto ter direito, não. Mas tudo isso eu falei porque você precisa se dedicar sim para a medicina. Não, vai ser um desafio importante, mas vai ser um desafio extremamente gratificante para você e você vai perceber isso, tá? E até o final do vídeo eu quero mostrar também algumas estratégias que você que está no 3º ano, você que ainda não começou a se preparar, você pode adotar para que você consiga passar em medicina no seu próximo Enem, para que você consiga ultrapassar 801 pontos em matemática para passar em medicina no seu próximo Enem, certo? Então, já falamos aqui, a dedicação para tudo isso realmente é importante, não menospreze isso, não pense que você vai se preparar de qualquer jeito. Lógico que eu vou te dar um conjunto de estratégias importantes aqui, que você vai poder utilizar, que você vai ter que utilizar para que você consiga reunir maior quantidade de capacidade para chegar lá na prova do Enem, ultrapassar 801 pontos na prova de matemática e assim passar em medicina do Enem.
Tudo bem? Então, olha só, o primeiro tópico que eu queria falar aqui com você, ele está sendo finalizado agora, que é justamente essa dificuldade em passar na prova de medicina. Agora, para você que está no terceiro ano, eu vou entrar mais profundamente, para você que está no primeiro, segundo ou terceiro ano, independente do ano que você esteja, e você já colocou na sua cabeça que quer medicina, eu vou entrar no segundo tópico do vídeo de hoje, que é comece a estudar agora. Comece a estudar agora. Então, olha só, você não começa, por um motivo muito grande que você não vai começar agora, e você vai sentir na prática com a procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é quando você tem que fazer alguma coisa, você sabe que tem que começar agora, você tem que fazer, ou seria bom para você começar agora, e você adia isso, você deixa para depois, você deixa para amanhã, você deixa para o ano que vem. Isso é procrastinar. Existe uma procrastinação consciente e uma procrastinação inconsciente. Uma procrastinação inconsciente consciente é quando você sabe que está procrastinando e você não faz nada a respeito, você deixa para depois. Na verdade é isso. E existe uma procrastinação inconsciente. Também não é só isso, né? Não é bem. Na verdade, existe isso sim, uma procrastinação consciente, uma procrastinação inconsciente, que às vezes você acha que está sendo produtivo e você, na verdade, não está produzindo nada, você está empurrando com a barriga, você está negando a realidade. Existe isso. Mas eu gostaria de falar hoje sobre dois aspectos diferentes também, antagônicos da procrastinação, diametralmente opostos, que é o seguinte: é a procrastinação voluntária e a procrastinação involuntária. O que é a procrastinação voluntária? Quando você entra num acordo consigo mesmo e diz assim, ó, eu vou procrastinar, eu vou deixar isso para depois. E aí você simplesmente não faz, não toma nenhuma ação. E agora existe também a procrastinação involuntária, que é o quê? É quando você quer fazer alguma coisa e você simplesmente não consegue fazer. Você quer estudar, mas você fica travado. Você quer fazer exercício e não tem forças para ir lá e fazer exercício. Eu, durante muito tempo, eu sofri com essa procrastinação involuntária. Eu, durante o meu pré-vestibular, eu tentava estudar, eu queria estudar, queria fazer exercício, mas eu não conseguia, eu ficava travado. Mas agora, nesse caso, tanto a voluntária como a involuntária podem te afetar. Então, primeiro ponto, não deixe o estudo para matemática para o ano que vem ou para depois que você terminar o ensino médio. Porque isso pode ser uma procrastinação inconsciente. Como assim uma procrastinação inconsciente? Você pode achar que está fazendo o que deve fazer agora, mas não está. Você tem que fazer mais, como eu já falei. Isso remete ao primeiro tópico. Exige uma dedicação. Medicina é extremamente concorrido. Então você tem que prestar atenção a partir de agora. Então olha só que você tem que ligar agora. Você tem que ligar um senso de urgência. Como assim o senso de urgência? Você tem que colocar a aprovação em medicina urgente, logo na sua fronte aqui, ó, na sua face, para que você corra atrás e resolva logo isso. E deixa eu te dizer, esse senso de urgência, colocar esse senso de urgência, não é nada fácil. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não está com um perigo real na sua frente. Esse é o problema. O problema é quando você não tem um leão na sua frente aparecendo. Quando aparece um leão, um perigo iminente à sua frente, você começa a se mexer para lutar, para conseguir sobreviver. Mas quando isso está longe, está distante, quando você está em cima de uma montanha e você vê um leão lá embaixo, você está tranquilo, você não pensa em tomar uma ação tão drástica como se o leão estivesse se aproximando efetivamente de você. Então é isso que eu quero dizer para você. Você precisa desenvolver esse senso de urgência para que você consiga passar em medicina no seu próximo Enem, ou no seu próximo Enem que esteja valendo. Porque isso vale para qualquer ano que você esteja. Se você está no primeiro ano, eu quero que você entenda que passar em medicina não é fácil. Então olha só o que você precisa. Você precisa colocar na sua mente que você vai passar em medicina no próximo Enem que você fizer valendo, ou seja, depois que você concluir. Então isso também exige uma preparação adequada a partir de agora. Para você que está no terceiro ano, você ao final desse terceiro ano, ou nesse ano, você vai já poder fazer o Enem valendo, para entrar ano que vem. Por que não passar no próximo Enem? É interessante pensar nisso. Então desenvolva esse senso de urgência, porque quanto mais você adiar os seus sonhos, quanto mais você jogar para frente os seus sonhos, mais você vai se sentir frustrado.
Então não faça isso com você. Já vá já de encontro aos seus sonhos, abrace logo eles e você vai sair muito bem sucedido em relação a isso. Você vai se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa que cumpre os seus desafios, tá? Então isso é tudo importante para você. Agora olha só, desenvolver esse senso de urgência não é nada fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é especialista em economizar energia. Como isso acontece? Não só em economizar, mas também em armazenar energia. Por que você acha que a maior parte das pessoas hoje, né, está acima do peso? Por causa dos fast foods, tudo bem, eu sei. Mas só que a pessoa não sabe que aquilo faz mal, por que mesmo assim ela está acima do peso? Por que mesmo assim ela come demais? Porque o nosso cérebro, ele quer armazenar energia. E ele, para armazenar energia, ele também precisa economizar energia. Olha que incrível. E você economiza energia de diversas maneiras. De diversas maneiras. Uma coisa que o seu cérebro faz é, depois que você come, você sente um cansaço natural, você sente vontade de deitar. Depois que você come, você sente vontade de comer sobremesa. Por que você sente essa vontade? Para o seu cérebro colocar mais energia para dentro. Ah, Marlos, você está falando de comida, o que isso vai influenciar na minha preparação para o Enem, para eu ultrapassar 801 pontos em matemática, para que eu possa passar em medicina no Enem? Deixa eu te falar, isso faz todo sentido. Por quê? Porque nessa tentativa de economizar energia, o seu cérebro, ele não foca no agora. Ele te joga para o futuro, ele te joga para o passado, tudo isso com o intuito de não te deixar se mexer. Olha só, o seu cérebro, se não tem urgência para você, ele faz de tudo para que você economize energia, porque ele está preocupado em que você preserve a sua vida, porque quando você tem energia acumulada, você tem energia para lutar, para fazer coisas. Então, você tem que lutar contra isso. Você tem que criar esse senso de urgência, já sabendo que o seu cérebro economiza energia, ele vai fazer de tudo para que você não gaste energia demasiada. E para isso, você precisa, então, focar no agora. Quando você foca no agora, isso demanda uma energia maior. E o seu foco no agora, olha só que interessante, por mais que você gaste energia ali, você vai efetivamente estar produzindo para o seu objetivo, para o seu desafio, para você conseguir passar em medicina no Enem. Então, olha só. Você precisa ultrapassar 801 pontos. Para você ultrapassar 801 pontos em matemática, você precisa focar no agora. Você precisa estar ligado no que está acontecendo com você agora. Você tem que pegar os exercícios que você tem que fazer e você tem que focar simplesmente neles. São eles os que você tem que fazer. Você tem que se descolar de coisas que estão à sua volta para que você foque exatamente no agora. E muitas vezes é difícil focar no agora porque existe uma turbulência muito grande de pensamentos. O que você tem que fazer para conseguir manter o seu foco no agora, quando tem uma turbulência muito grande de pensamentos? Você tem que focar nos sentidos, no que você está sentindo naquele momento. Respirar profundamente. Tudo isso ajuda que você mantenha o centro, coloque o foco no agora e volte às suas atividades. Mas é muito importante você não deixe para depois o que você tem que fazer agora, que é procrastinação. E o seu cérebro vai pregar essa peça em você. Ele vai dizer, isso não é tão importante agora, e vai fazer com que você deixe para depois. E eu quero dizer o seguinte, que tudo à sua volta vai fazer com que você deixe o seu estudo para depois. Vai fazer com que você pense em atingir 801 pontos, ultrapassar 801 pontos em matemática para depois, para o Enem futuro, que não é tão importante conseguir isso no próximo Enem, se der, deu, se não der, não deu. Entende? E você tem que entender o seguinte, que a maior parte das pessoas, elas vivem na média. E aí pode acontecer, que você não consiga passar nesse Enem, você já pense em outro curso, você já pensa em fazer outra coisa. Não faça isso. Se você realmente quer medicina, corra atrás dos seus sonhos. E faça com que o seu sonho chegue agora. Vai ser muito complicado, realmente vai. Você vai ser bombardeado por todos os lados, tudo, pessoas inclusive à sua volta vão dizer para deixar para depois. Coisas à sua volta são coisas mais fáceis de você pegar, né? De você ter lá um prazer momentâneo, vão fazer com que você tender a fazer com que você deixe tudo para depois. E eu te digo, não deixe para depois isso. É muito importante, justamente por conta dessa dificuldade, dessa concorrência acirrada que é passar para a medicina, tá? Então esse foi o nosso segundo ponto,
que eu acabei de falar aqui, começa a estudar agora. Agora vamos para o terceiro ponto, que é o seguinte, ó. Você que está no terceiro ano, primeiro, segundo ano, não interessa onde você está, você que já acabou o ensino médio, inclusive, você precisa de uma preparação específica para o Enem. Você precisa de uma preparação específica para ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem. Por que eu estou falando isso? Que você precisa de uma preparação específica, você, independente do nível que você esteja, da série que você esteja, mesmo que você já tenha acabado. Se você ficar só com o terceiro ano, é bem provável que você não consiga ultrapassar os 801 pontos em matemática no Enem, para que você consiga passar em medicina no Enem. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente você é uma pessoa que não é adaptada ao sistema de ensino tradicional. Você provavelmente é uma pessoa que sempre teve dificuldades com esse sistema de ensino. E isso fez com que você tivesse dificuldades em entender a matemática. Então, talvez você afirme coisas como do tipo assim, matemática não é para mim, matemática é uma matéria muito difícil, ultrapassar 801 pontos é só para CDF. Nada disso é verdade. Provavelmente, o problema de toda essa sua dificuldade de matemática foi da forma que te ensinaram até hoje. Então, se você ficar só com o terceiro ano, vai ser muito complicado. Até porque as escolas, os vestibulares, os pré-vestibulares, eles não te preparam para um vestibular específico. Eles não te preparam para ultrapassar 801 pontos em matemática no Enem. Eles não te preparam para passar em medicina no Enem. Eles te preparam para um vestibular genérico. E talvez isso também seja o motivo pelo qual as pessoas têm que tentar medicina mais de uma vez, ou várias vezes. Porque você não prepara especificamente para o Enem, e o Enem tem, sim, as suas especificidades. Quais são? Que tipo de especificidade é essa? Bom, o tipo de questão do Enem são questões contextualizadas, né? Onde te dão muito mais dados do que você realmente precisa para resolver a questão. Questões contextualizadas baseadas em uma história, algo que aconteceu na realidade, e você tem que se adequar para colocar aquilo de uma maneira certa. Mais do que isso, o Enem, desde 2009, começou a adotar o TRI, Teoria de Resposta ao Item, e na teoria de resposta ao item, existem diferentes pontuações para cada questão que você acerta. Então, não é só acertar um grande número de questões, você tem que aprender a escolher a questão certa que você vai fazer. Ou seja, você tem que se preparar especificamente para o Enem. Quando chegar lá, no Enem, você vai precisar, você vai perceber que são, na prova no segundo dia, né, que é a prova de Matemática e Ciências da Natureza, você vai ter que fazer 90 questões em 5 horas de prova. 90 questões, então você sabe que o fator tempo, ele sim é um fator que você tem que se adequar ali para ajustar a prova do Enem. Então a sua preparação tem que ser adequada ao Enem, tem que ser focada nessa preparação voltada para o Enem. Você tem que entender como funciona isso tudo, tá? No Enem. E além disso tudo, também, além disso que eu quero te dizer o seguinte, que é interessante você perceber que na prova de matemática, você precisa de uma preparação específica para matemática também. Olha só que interessante, matemática, de todas as provas objetivas, é que pode te dar mais valor, é que pode te dar mais pontos. Matemática, de todas as provas objetivas, é a única onde a nota máxima ultrapassa dos 900 pontos em todo ano no Enem. Ou seja, é possível que você consiga alavancar a sua média geral com matemática. Então você precisa de uma preparação específica para matemática. Por que eu estou dizendo isso? Por que você precisa de uma preparação específica? Pelo seguinte, porque a prova de matemática, como eu já falei, assim como toda a prova do Enem, são questões contextualizadas. Você então tem que aprender na prova de matemática a separar os dados que você vai utilizar dos dados que você não vai utilizar. O Enem faz uma bagunça isso no meio das questões, tentando realmente te confundir. Você tem que aprender a dividir esses dados. Você tem que aprender a saber qual o lugar correto pelo qual você tem que começar a ler uma questão para você entender. Você tem que aprender a traduzir aquela questão, todo aquele português para uma linguagem matemática, para que você aí possa resolver. Você tem que aprender a fazer as questões em menor tempo. Você tem que aprender com os padrões do Enem, questões do Enem que o Enem sempre repete. E aquelas questões são questões de 30 segundos, que você resolve em 30 segundos, em 20 segundos, em 15 segundos, para sobrar mais tempo para você resolver outras questões. Então, tudo isso
exige uma preparação específica, uma preparação certa para que você ultrapasse 801 pontos em matemática, para que você passe medicina no Enem. Imagine só, você conseguindo 850 a 900 pontos em matemática. A sua média geral vai ser, sim, alavancada. Isso vai ajudar, com certeza, sem sombra de dúvida, a fazer com que a sua média geral ultrapasse os 800 pontos, que é o que você precisa para passar com folga nas questões em medicina, né? Para qualquer faculdade federal que você venha fazer, tá? Então, você precisa sim se adaptar às questões de matemática do Enem e identificar os padrões, beleza? Ótimo. Tendo dito isso, tudo isso, vamos para mais um elemento que eu queria trazer para você, mais um assunto, que é o seguinte. Aí sim, vamos entrar no que você tem que fazer, você que está no terceiro ano, você que está no primeiro, segundo ano, o que você tem que fazer desde agora para que você consiga passar em medicina. Então, vamos para o quarto tópico que eu gostaria de falar hoje, que é justamente a sua estratégia de preparação. Qual a estratégia que você vai utilizar para ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem? Bom, primeiro erro que as pessoas cometem e que provavelmente você está cometendo desde lá do ensino fundamental, que é o quê? Focar nas informações. Então, olha só, você está se preparando para ultrapassar 801 pontos em matemática. Você tem que focar, você não pode focar nas informações. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, o conjunto de informações que vão passar para você, com certeza, é muito alto. E aí, você vai se sentir tentado a dominar todas essas informações. Eu te digo que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não é porque você não tem a capacidade, é porque isso é um poço sem fundo. Se alguém chega para mim e diz assim, ó, eu domino toda a matemática, eu vou pegar uma questão para ela e vou dizer, faz essa questão, e ela provavelmente não vai conseguir fazer. Aí se ela fala, eu posso pegar qualquer questão, eu posso pegar uma questão extremamente difícil, de uma Olimpíada brasileira de matemática, de uma Olimpíada mundial de matemática. Talvez ela não consiga fazer. Eu quero dizer o seguinte, é que a teoria ela não é suficiente para te dizer. Você nunca vai com a teoria chegar e dizer assim, ó, eu domino toda a matemática, até porque novas coisas estão sendo descobertas agora. Então, olha só, não é pelas informações que você tem que começar. Lógico que você pode estar achando que eu exagerei. Ah, mas eu não vou pegar informações de uma Olimpíada de matemática, informações muito complexas relacionadas à matemática. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que provavelmente, se você focar nas informações, você vai estudar mais do que você precisa para passar no Enem. Esse é o ponto. E você precisa de eficiência. Você está no terceiro ano e eu quero que você consiga passar de primeiro no Enem. Eu acredito que você consegue passar no Enem. Então, olha só, se você focar nas informações, é bem provável que você não consiga uma eficiência adequada. Você precisa de eficiência para conseguir ver todo o conteúdo de maneira eficiente, logicamente, e também para sobrar tempo para você ver outras matérias. Até porque, quando você chegar lá na prova do Enem, você não vai ter só matemática para fazer. Eu sei que matemática vai alavancar sua média geral. E eu estou falando isso não é porque eu sou professor de matemática, não. Você pode ver lá, o site do INEP está disponível, as notas máximas de cada uma das matérias. Só matemática ultrapassa 900 pontos em todos eles. Você vai perceber que matemática é a matéria que pode ser mais generosa contigo. Não negligencie isso, tá? Mas também ficar bitolado nas informações não é o jeito certo. Você tem que sair disso. Esse é o principal erro que as pessoas cometem. Ah, deixa eu decorar esse formulário. Ah, deixa eu decorar esse procedimento, essa ferramenta da matemática aqui. Deixa eu decorar a fórmula de seno e cosseno, não sei o quê. Não é essa a melhor maneira de você atacar, certo? Então, se essa não é a melhor maneira, qual é o jeito certo então, Marlos? Onde que tem que estar o meu foco? O seu foco tem que estar justamente na interpretação de questões. É ali que tem que estar o seu foco. Você tem que aprender a interpretar as questões com maestria. Se as questões do Enem são contextualizadas, a primeira coisa que você vai ter que fazer, aliás, você vai ter que fazer isso em toda a prova do Enem, é aprender a interpretar. Aprender a entender o que a questão está te dizendo. Aprender a separar os dados que são importantes dos que não são importantes, ou seja, do que ele nem está te pedindo. Você tem que aprender a fazer isso com maestria. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Então, a interpretação de questões tem que ser o centro
do seu estudo em matemática. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Quando você começa a interpretar as questões de matemática com maestria, você começa a ver, caramba, olha só, tô começando a entender isso daqui, caramba, já não tô mais caindo nessas pegadinhas aqui, já tô começando a entender. Isso vai te ajudar em toda a prova objetiva do Enem. Isso vai te ajudar a interpretar as questões de qualquer matéria. Você fazendo isso com matemática, o seu poder cognitivo vai aumentar muito de tomada de decisão, você vai melhorar significativamente e isso vai fazer com que você mude o seu jogo. Mas, desculpe, tive que dar uma pausa, mas não é só isso que eu quero falar com você, não. Além do foco, o foco também na interpretação não é tudo. Existem estratégias para você melhorar essa interpretação. E as estratégias, elas começam com a forma que você vai ler a questão. É incrível isso, né? Você precisa focar primeiro no comando da questão. É interessante isso. Você começa pelo comando da questão e depois você dá o segundo passo, tentando associar esse comando a algum elemento gráfico, uma fórmula que apareça na sua questão ali, que seja mais evidente, seja mais fácil de você visualmente perceber. Ou você associa com uma figura, associa com uma tabela. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, você traduz. Isso, ao longo da questão, você vai separando os dados. Existe uma forma, existe uma técnica para fazer isso também. Você vai sublinhando, circulando números, escrevendo. E depois você traduz tudo que você pegou da matemática, do português lá, do que você está lendo, para uma linguagem matemática para que você possa resolver a questão. Só que não pode parar por aí. Não é esse o ponto só. Tá? Se você acha que só focando na interpretação, se você só fizer milhões de exercícios, você vai se dar bem, deixa eu te falar, não vai. Você vai ser uma pessoa atrapalhada, você vai perder demais eficiência. Tem gente que fica estudando, fazendo prova a prova do Enem, não é a melhor maneira de se fazer isso. Então, olha só, deixa eu te falar. Você precisa se organizar. E o primeiro passo que você tem que fazer para se organizar, rumo a atingir ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem, é justamente um cronograma. O cronograma é essencial, porque olha só, muita gente não consegue uma pontuação muito boa, porque ao longo da sua preparação, elas não sabem o que fazer, elas ficam travadas, não sabem qual é o próximo passo que elas têm que dar. Isso é um problema muito grande. Então, como resolver isso? Um cronograma ajuda demais a resolver isso. Muita gente deixa de atacar um problema porque não sabe como atacar, porque não sabe o próximo passo a dar. E olha só, olha que interessante. Aliás, esse é um dos grandes motivos da procrastinação. Se você tem um dragão monstruoso na sua frente que você nunca viu e você está querendo resolver aquilo ali, matar esse dragão sem nenhuma arma, como é que você vai conseguir matar esse dragão? Você nunca viu um dragão antes? Quer dizer, a não ser o dragão nem é um exemplo tão bom, né? Porque você já viu diversos desenhos animados aí com dragões. Mas a questão é que quando você vê na prática, você pode achar aquele problema grande demais para que você resolva. Então, qual é a melhor maneira de você matar esse dragão? Se você tiver oportunidade, se você estiver avistando esse dragão de longe, o que você faz? Você começa a se programar, a tomar estratégias, a pegar aquele dragão e dividir ele em várias partes. Você pega e tenta ver o ponto fraco dele. Você primeiro tenta esmiuçar a perna dele, a unha do pé dele, não sei. Então, olha só o que acontece. Um cronograma, ele serve justamente para isso. Para você se organizar da melhor forma possível para atacar esse dragão. O que você tem que fazer primeiro? Será que você tem que fazer uma fortaleza antes de começar a atacar ele? Então você dá o primeiro passo, você constrói a fortaleza, você coloca a primeira pedra da fortaleza. Depois, qual o tipo de arma que você vai utilizar para atacar aquele dragão? Você vai lá atrás da sua espada? Vai lá atrás do seu escudo para se defender desse dragão? Ou vai atrás da sua armadura? Entende? Então, uma série de fatores que você vai fazer. O mesmo pensamento é para quando você vai, por exemplo, subir uma montanha muito grande, vamos colocar assim. Você olha aquela montanha e você pensa, caramba, é muito grande, não vou conseguir nunca chegar aí.
chegar lá no topo, não tem força, não sei o quê. Mas tudo exige uma estratégia. O que você tem que fazer? Primeiro comprar o material, depois tem que se preparar e depois você pode dar o seu primeiro passo. Tudo isso é muito bom, principalmente para você que está no terceiro ano do ensino médio. Estou falando principalmente com você hoje. Por quê? Porque o dragão ainda está distante. Então você ainda pode conseguir vencer ele mais facilmente, você pode ainda se preparar. Agora, essa questão do cronograma, quero deixar bem claro também o seguinte, ó, que independentemente da prova, do tempo que falta até a prova do Enem, é importante que você tenha um cronograma adequado. Então, olha só, a gente pode estar a 9 meses da prova do Enem, pode estar a 3 meses da prova do Enem, pode estar a 1 semana da prova do Enem. É importante que você faça um cronograma para que você maximize o seu resultado. É muito importante isso, maximizar o seu resultado. E o cronograma é muito importante também em matemática pelo seguinte, por causa da interdependência entre os conteúdos da matemática. Um conteúdo depende do outro. E você precisa de conteúdos mais básicos antes de começar em conteúdos mais complexos. Então você precisa organizar os seus passos. Esse é o primeiro ponto, um ponto importante que você tem que levar em consideração na sua preparação. Agora, além do cronograma, você precisa de se organizar de uma maneira geral. Depois do cronograma, tudo organizado ali, o que você tem que fazer? Você precisa organizar as questões que você vai fazer. Não é simplesmente sair fazendo a torto e a direito. Você precisa pegar as questões e organizar elas por conteúdo, primeiramente. Depois, dentro de cada conteúdo, da mais fácil até a mais difícil, para que você comece a evoluir e consiga perceber essa evolução. É importante. Cada passo que você der tem que ser um combustível para o próximo. E aí você vai se sentir motivado, vai deixar a procrastinação de lado. Quando você chegar lá no dia da prova do Enem, você vai estar preparado para ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem. Feita a organização, você vai para a prática. Então, você que está lá no terceiro ano ou em qualquer fase que você esteja da sua vida e você queira medicina no Enem, você sabendo que precisa ultrapassar 801 pontos em matemática no Enem, para isso, o que você precisa é de prática. Não é qualquer prática, tá? Você precisa, lógico, tudo que eu já falei aqui da mentalidade, você precisa de uma organização e você precisa de prática. Essa prática não é qualquer prática. Não é pegar um monte de exercíciozinhos que tem no livro, no seu livro texto e sair fazendo, achar que está sendo eficiente, que não está. Aquilo ali é muito bom para que você se sinta produtivo, né? Mas como eu já falei, mentalidade não é tudo. O fato de você ter uma grande autoconfiança com aqueles exercícios não significa que eles estão contribuindo para que você melhore. Você precisa de exercícios adequados. Que exercícios adequados são esses? Exercícios no estilo que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Muito importante isso. Você precisa de exercícios adequados com o que você vai encontrar lá, justamente para que você perceba esse padrão do Enem, para que você entenda como o Enem funciona, para que você se prepare de forma eficiente. Beleza? Então, chegamos para mais um ponto aqui, que são as estratégias de preparação. Agora eu vou para o último ponto do vídeo de hoje, que é a grande recompensa que você vai ter ao passar em medicina no Enem. Ao você finalmente conseguir ultrapassar os 801 pontos em matemática e passar em medicina no Enem. Isso é uma recompensa muito grande. Olha só, imagine que recompensa incrível você vai ter, sendo que você está no terceiro ano e ao final do ano você vai passar no Enem, mesmo sem ter concluído o ensino médio e já vai poder cursar medicina no ano que vem. Isso não é incrível? Isso é incrível demais. Você vai ter uma satisfação sensacional consigo mesmo. Ainda mais depois disso que eu estou te falando, já sabendo que a concorrência é muito acirrada, que poucas pessoas conseguem passar, que poucas pessoas conseguem passar 800 pontos de matemática. A satisfação que você vai ter consigo mesmo é muito grande. Essa é a principal. Além disso, imagine só o orgulho que você vai trazer aos seus familiares. Eles vão ficar orgulhosos de você. Os amigos mais próximos a você, aqueles que não sentem inveja, eles vão também ficar orgulhosos de você, vão gostar de compartilhar contigo esse sentimento. Eu posso falar que isso aconteceu comigo, quando eu estava lá no meu pré-vestibular, com vários problemas, várias dificuldades. Eu tinha dificuldade de me concentrar, tinha dificuldade de estudar, eu ficava procrastinando no estudo, fui levando aos trancos e barrancos, faltando 4 meses para minha prova, eu zerei o simulado no estilo da prova que eu ia fazer. E aí,
aconteceu uma reviravolta, eu consegui ver que existia uma forma de eu me preparar muito mais eficiente, comecei a melhorar, chegou no final do ano, eu consegui ser aprovado de primeira, na minha primeira tentativa, no Instituto Militar de Engenharia, talvez você conheça, talvez não. Na época que eu fiz, eu acredito que até hoje seja um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. Eu queria passar para o IME, Instituto Militar de Engenharia, porque eu queria ficar no Rio de Janeiro. Na época também tinha o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA, né? Existe até hoje, até mais famoso, mas eu queria ficar no Rio de Janeiro. Então, foi uma satisfação muito grande eu ter conseguido passar, e essa satisfação eu acredito que você também vai ter ainda esse ano, no próximo Enem que você fizer. Então acredite em si mesmo, acredite que é possível sim você conseguir passar na primeira oportunidade que você vai ter, e eu acredito que você também vai conseguir. Você só precisa de uma estratégia adequada e também de dedicação, de uma boa pitada de dedicação para que você consiga passar lá, tá? E agora, olha só, imagine só você passar em medicina, que oportunidade gigantesca você vai ter depois que você se formar. A oportunidade gigantesca de poder ajudar muitas outras pessoas. Isso é um fator muito grande para que você consiga passar. Estou querendo te dar uma motivação grande para que você consiga passar em medicina. Para que você ultrapasse 801 pontos em matemática no Enem, para que você passe em medicina. Olha só, você vai poder ajudar muitas pessoas depois que você for médico, depois que você for médica. Então acredite em você mesmo. Acredite que é possível você passar no próximo Enem. Essa recompensa vai ser dada para você. Você vai sentir uma satisfação muito grande. E além disso, além de você poder, depois de terminar a faculdade, trabalhar no que você gosta, de ajudar muitas pessoas, você ainda vai ser muito bem remunerado. Por isso, a profissão médica, de médico ou de médica, é uma das profissões que dão uma melhor remuneração. Não é à toa que tem essa concorrência toda. É lógico que é importante que você queira passar porque é algo que você gosta. Mas, além disso, o médico ele é muito bem recompensado financeiramente. Então, é importante que você coloque tudo isso como motivação para que você passe na próxima oportunidade, para que você já possa usufruir de tudo isso o quanto antes. Acredite em si mesmo, você vai conseguir, sem dúvida, ultrapassar 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Foi um prazer falar com você. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a isso, né, que é ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem, você pode postar nos comentários. Vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Então, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um grande abraço a todos!